bom dia. Bom Dona dia. Paula, bom dia, Sofia. Bom dia, Evelyn. Bom dia, meninas. Bom dia, professora. Oi? Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, Marco Murilo. Bom dia, Sofia. Tá chovendo aí? Tá. Aqui também. Aí vai ser o dia todinho assim. E vocês viram a lua ontem? Menina, Sim. não bonita ontem. Como? A lua estava tão Tem bonita. 3 Ana Paula na aula. Oi? Porque o meu computador tá muito bugado aí, eu fico saindo e entrando de novo. Mas vai sair, relaxa. Tudo normal aqui. A internet tá normal, tá tudo normal. A minha é de Patrícia. Tá É a minha internet que é ruim mesmo, professor. Deve ser. Ou só o computador mesmo, e é isso. Pronto, tá certo. Ixi, faz tempo. Quando era bonzinho. Então, pegue os livros, peguem os cadernos. Quem não tem o caderno, copia tudo que a professora copiar no quadro. Quem não tem o livro, aí vai pegar o caderno, vai copiar tudo que a professora copiar no quadro. Se tem um livro, já marca aí a página, porque semana que vem começam as provas online. As provas não, os testes, porque prova vai ser na escola, o simulado vai ser na escola. Simulado vai ser na escola. Aí você prepara a prova bimestral como simulado, 10 questões, fechada, A, B, C e D. Certo? Mas essa agora você pode mesclar, aberta e fechada, viu? Pronto, tá certo, Marco Murilo. Tá bom? Hoje o negócio de Sofia tá embaçado. Oi? A tela de Sofia tá embaçada. Foi, eu vi agora também. Pronto, então tudo certo, já começa a estudar. Já comece a ver aí a situação, porque na prova bimestral não vai ser online, vai ser presencial. Quem voltar presencial também vai ser tudo presencial. Vou imprimir as provas, deixar na diretora e ela vai fazer na escola. Deixa eu ver o que mais. Vocês têm atividade de redação, certo? Essa atividade tem que ser postada até sexta-feira. Não é para fazer o texto. Eu estou colocando aqui porque está gravando. Porque se uma mãe ou um pai dizer, não, tem assim, tal, 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 eu tenho como dizer que eu expliquei. Não é para copiar lá o texto, é para fazer da forma que eu orientei nas observações do grupo do WhatsApp, viu? Então, tudo certo, viu, Ícaro? Quem está atrasado tem que postar até sexta-feira, viu? Atualizado. Oi? Estou escutando o que está falando. Eu também não escutei, não. Ícaro? Oi. Aí até sexta-feira, viu? Sem falta. Não deixe para depois, porque vai ter mais coisa. Pronto. 9 horas termina a aula, viu, Patrícia? Tá certo, Marco Murilo, tá. Boa aula. Ai, Tá, obrigada, para você também. Deixa o Wendel entrar. Sim, o Wendel, né? Quando ela carregar aqui, aí chega. Certo. Wendel, se não tiver livro, vai pegar, copiar tudo que a professora está escrevendo no quadro, no caderno. Lá vem Isaac, peraí, deixa eu fazer o recado para todo mundo de novo. Eu espero, não tem. Deixa Isaac entrar. Pronto, Isaac entrou. Certo. Então, bom dia, Isaac, bom dia, Wendy, a Gabriel. Bom dia, Está todo mundo aqui. Bom Quem dia. não tem o livro, copia tudo que a professora copiar no quadro, copia no caderno.
certo? Quem... Era só um instante. Só um minutinho. Certo. Estela, bom dia. Aí essa aula... não, está incomodando não. Aí essa aula vai ser atividade de redação. Aí eu vou mandar, eu acho que eu já mandei para vocês, aí mandei. Aí agora não vai ser aula de sociologia não, porque eu vou esperar todo mundo. 9h20 é que a gente começa, viu? Tá bom? Tchau. Vai tomar café, se ajeitar, organizar, viu? Fazer outras coisas. Professora, hoje a gente vai ter teste de fração para responder? Aí, pessoal, quem é teste começa a semana que vem. Os testes começam a semana que vem. No caso, quem for... A prova bimestral vai ser na escola. Toda a prova bimestral vai ser na escola. Vai ser um simulado, vai ser um dia só com todas as matérias. Aí ela vai corrigir lá o conteúdo. Ela mesmo que corrige e bota a nota. E pronto. Quem for voltar presencial, aí os provas, teste, tudinho, vai ser tudo presencial, viu? Vai ser tudo presencial. Vou imprimir as provas e deixar lá quando voltar. Pronto, então é isso. Israel chegou depois, mas não vou explicar mais não, senão vou ficar só repetindo aqui. Tchau, vocês. Tchau, querido. Boa, até 9 horas intervalo, até 9h20, 9h20 a gente volta, 10h30 eu vou tomar vacina. Tchau. Pronto, tá certo. Tchau. Tchau, Marcolino. Pronto, gente. Pronto, bom dia, viu, para todos vocês. Bom dia, professora. Bom dia. Cortou o cabelo, foi, Sofia? Ele já estava cortado, porque ele está secando, porque nas aulas fica molhado. Ah, sim. É porque ele está aqui, olha. Eu que não tinha visto, foi, tô vendo. Tá certo. É porque ele ainda está meio molhado. Tá bom, gente. Olha, gente, é página 65. Lembra que eu disse que ficou faltando um exemplo para eu explicar? Aí eu vou explicar, tá? A gente ainda está nessa parte de fração como quociente. No caso aqui é o tópicozinho, fração como quociente, página 65. Aí eu vou explicar porque eu tenho que ler o problemazinho, mas depois eu faço aqui o cálculo no quadro, tá? Então, deixa eu colocar aqui o livro para vocês. Aí vocês tanto podem acompanhar pelo livro como pela tela aqui que eu vou compartilhar. Pronto, deixa eu só ver aqui onde é que está. Esse aqui é bem mais na frente. Pronto, ó, foi aqui que a gente tinha visto na aula passada a fração como quociente, que eu expliquei, falando dessas duas tortas, né? Que foram divididas para quantas pessoas? 6 crianças foi. Eu expliquei isso aqui. Depois expliquei a fração como operador, a questão do exemplo dos laços, que ele precisava para 1/3 dos laços para colocar no vestido da filha. Pronto, aí hoje eu vou explicar esse último exemplo aqui de fração como quociente, tá? Quando eu falo como quociente, a fração aí tem a ver com divisão, tá bom? Então, eu vou ler aqui primeiro, ó, página 65. Ele diz aqui, gente, ó, a medida de distância entre as cidades de Campinas e São Paulo é de 90 quilômetros. Esse km é a abreviação de quilômetro. Aí ele diz aqui que Caio já percorreu 2/3 dessa medida. 2/3 de 90, tá? Quantos quilômetros ele percorreu? Pronto. Então, eu vou fazer aqui no quadro, tá? Para vocês entenderem.
Aqui ele dá a explicação, mas eu vou fazer da mesma forma aqui, tá bom? Tem duas formas de fazer. Pronto, deixa eu voltar aqui. Então, ele diz que aqui, vou colocar aqui exemplo. Aqui seria o exemplo 3. Não, desculpa, exemplo 2, com relação à fração como operador. Deixa eu só agitar aqui, viu? Peraí. É só um instantinho. Aqui como quociente a gente já viu. Esse aqui como operador. Afastar aqui essa cadeira porque vai ficar com espaço. Pronto, fração como operador. Eu vou só colocar aqui as informações. Nesse exemplo, ele diz que a distância entre as cidades de Campinas e São Paulo é 90 quilômetros, 90 km. Aí depois ele fala que Caio já percorreu 2/3. Ó, Caio percorreu 2/3 dessa distância. Aí eu quero saber quanto Caio percorreu. Então, aqui a gente vai fazer de duas maneiras. Vou colocar aqui, solução. A primeira maneira é a maneira mais prática da gente fazer. Toda vez que você tiver uma fração relacionada com o todo aqui é a distância entre as duas cidades. Então, a gente vai e escreve o seguinte, ó, 2/3 de 60. Não, desculpa, 60 não, 90, né? Aqui é 90. 2/3 de 90. Certo? Então, preste bem atenção, viu, gente? Quando eu tenho uma fração retirada em todo, esse dia aqui, ó, eu expliquei na aula passada, que significa uma multiplicação. Então, vai ficar assim, ó, 2/3 vezes 90. Vou ver se vai aparecer ali. Tá, 90. O que é que você faz para calcular? Primeiro você divide 90 por 3. Vou colocar aqui embaixo o resultado. Quanto é 90 por 3? Quem sabe me dizer mentalmente? Se não souber, a gente faz aqui. Fazer aqui, 90 por 3. Fazer a divisão, tá certo, gente? Se concentre direitinho. Ó, eu vou pegar 9 e dividir por 3. Vai dar quanto? 3, né? E 3 vezes 3 é 9. Vai dar 30, professora? Isso, muito bem, vai dar 30. Quem falou foi? Isaac. Isaac, certo. Vai dar 30, muito bem. Né? Tem uns que dá pra gente fazer mentalmente, né? Mas eu tô fazendo aqui só para vocês comprovarem. 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3 é 9. Para 9, o resto é 0. O 9 que sobra vai por quociente, então dá 30. Então, toda vez, gente, que vocês tiverem uma fração para multiplicar por um número total, né? No caso aqui, ele se refere à distância entre as duas cidades, aí ele quer saber quanto ele já percorreu. Então, você pode fazer o seguinte, de duas maneiras que eu expliquei na aula passada. Ou você multiplicaria 2 vezes 90, que daria 180, e depois dividiria por 3, tá? Ou a maneira que é mais, que a gente usa mais é essa daqui. Você divide primeiro o número pelo denominador, 90 dividido por 3, você deu 30, que a gente fez aqui, ó,
Isaac falou aí. Aí depois você multiplica pelo 2, 2 vezes 30, que vai dar 15. 15. o dobro de 30. 60. Muito bem, 60 quilômetros. Pronto, aqui é a resposta já, a solução desse problema, tá bom? Pronto, então pode copiar, gente. Aqui eu tentei resumir para não ficar tão grande a pergunta, né? A distância entre as duas cidades é 90, Carlos percorreu 2 terços. Então ele quer saber quanto ele percorreu. Ó, se fosse por aqui, não teria como a gente saber quanto ele percorreu, porque ele fala em fração. A fração está relacionada ao total da distância, certo? Então, para isso, a gente coloca 2 terços de 90. Esse de, em matemática, significa multiplicação. Então, 2 terços vezes 90, a gente dividiu 90 por 3, deu 30, e 2 vezes 30 dá 60. Então, em termos de distância, ele já percorreu quase o percurso todo, né? 60 quilômetros. Ainda falta 30 para ele percorrer todo o quilômetro entre as duas cidades. Até pode copiar. Já já eu vou fazer em forma de gráfico, tá? Eu fiz em forma já na prática, como ele calculou aí no livro. Já já eu vou fazer um desenhozinho do que eles chamam de um gráfico, porque possa ser que vocês queiram fazer dessa forma. Vou afastar aqui. Se não estiver vendo alguma coisa, vocês me dizem que eu falo. Tá? Aqui do lado foi só a divisão, mas aqui é que é o exemplo. A gente usou fração como operador. Esse operador está relacionado a multiplicação e divisão também. Às vezes, muita gente acha difícil relacionar problemas com frações. Mas depois que vocês vão ver os exemplos e praticarem os exercícios, vocês não vão sentir tanta dúvida. Vocês vão ver que sempre vai ter uma fração relacionada com o total. É só fazer esse cálculo aqui. Professora. Oi, Ícaro? Ah, tá. Eu pensava que tinha caído. Não, não. Eu estou só esperando vocês copiarem para eu fazer a Vitor, outra eu vou ter parte. que copiar? Não, não precisa não. Porque tem aí do mesmo jeito, se você olhar e tá. Depois da interrogação, ele coloca assim, na prática, para calcular 2 terços de 90. Do jeito que eu expliquei, fazemos 90 dividido por 3, que dá 30. Certo? Aí ele bota 2 vezes 30. Sim, gente. Esse X a gente pode substituir pelo pontinho, né? Como eu já tinha falado. Aí depois ele coloca do mesmo jeito que eu fiz. Ele já percorreu 60 quilômetros. Só não deu para eu escrever aqui o finalzinho da resposta. Mas aqui já está subentendido, tá? Aí falta só fazer o gráficozinho do lado. Aí quem tem livro não precisa copiar, não, só se quiser. Aí vocês copiam, né? Quem não tem livro, para ter como exemplo para estudar, tá? Porque o assunto do teste de vocês vai até a aula de hoje. Aí quando for sexta, eu faço revisão, tá bom? Sexta. Ou, se vocês preferirem, se quiser a revisão mais um pouquinho próximo, pode ser na segunda, porque geralmente a prova, o teste de matemática sempre fica na quinta ou na sexta, né? Pronto, daqui a 3 minutinhos eu continuo, tá?
Pronto, ainda tem alguém copiando? Não? Só um minutinho, professora, que eu tô copiando, rapidinho. Certo, certo, certo. Pronto, professora, acabei. Pronto, Isaac, tá certo. Eu vou apagar aqui, tá? Tá, obrigada. Professora, não apaga não? Oi, Sofia? Eu tô copiando, professora. Não era só essas duas pessoas que estavam copiando, professora. Ainda faltava gente. Eu leio aqui, ó, a distância entre as duas cidades de Campinas. Eu já tô só no cálculo. Ah, tá só no cálculo, né? Certo. Então, aqui foi só a divisão, tá? Então, eu vou apagar aqui em cima, que é a pergunta. Pronto, que foi o cálculo, assim, que a gente fez. Olha, gente, aí, esse mesmo problema, fazendo graficamente, a gente tem o seguinte, ó, deixa eu só fazer aqui. Aqui seria abaixo desse cálculo, tá? Aqui. Deixa eu fazer aqui, 0, 30, 60 e 90. Como eu falo graficamente, é porque eu estou fazendo um desenho para relacionar a fração, tá? Então, por exemplo, ó, a gente sabe que a distância entre as duas cidades é 90. Então, começou aqui do 0 quilômetro. Zero. Como é que eu sei que é 30, como é que eu sei que é de 30 em 30? Porque ele disse que, no início, que ele percorreu 2 terços, certo? Mas se a gente for descobrir como é que aqui é 30 e 60, para fazer esse desenho aqui, é só você pegar o total, 90,
Eu pego o total que ele deu e divido pela parte, aqui, ó, as partes divididas iguais, que foi 3. Aí a gente fez que 90 por 3 dá 60, né? Não, desculpa, 90 por 3 dá 30, a gente fez. A gente tinha feito aqui a divisão de 90 por 3 deu 30. Então, significa que ele, aqui, ó, de 30 em 30 quilômetros, começar do zero, aí aqui vem 30, 30 mais 30, 60, 60 mais 30, 90. De início, você só saberia aqui, ó, que foi de 0 até 90. Mas como ele está falando de fração, então a gente tem que pegar esse comprimento total da cidade de Campinas. Aqui não é obrigatório fazer esse desenho, mas quem preferir e quiser fazer um desenho para ficar mais fácil de... Ou você pode ir já direto para o cálculo, tá? Eu só estou explicando uma outra maneira de você fazer aplicando um desenhozinho. Então, de Campinas até São Paulo, ele percorreu 90 quilômetros. Aí encontramos 30 aqui, porque eu peguei 90 e dividi pelo as divisões aqui. Partes iguais, né? Da fração, que é 3. 90 por 3 deu 30. Então, aí eu acrescentei 30 mais 30, 60. Aí o que acontece? A gente sabe que um terço, uma parte. Aí você vê o seguinte, em quantas partes está dividida esse segmento aqui? 1, 2, 3. Então, um terço é essa parte, uma parte das 3 divisões iguais. 3 divisões iguais. 1, 2, 3. Aí aqui, ó. Eu posso apagar agora o cálculo, só para mostrar o finalzinho. Certo. Tá bom. Deixa eu só apagar aqui o cálculo para não confundir com a parte do desenho. Então, aqui fazendo esse gráfico, né? Ou esse desenho para representar a fração, uma parte das 3, que é o total de partes divididas. Um terço seria 30 que ele percorreu. Mas ele disse na questão que ele percorreu 2 terços. Então, 2 terços seria como? Vou apagar aqui esse 90, porque senão não vai fazer o desenho do jeito que... É o mesmo problema, tá? Então, 2 terços seria 2 partes tomadas. Uma parte e 2. Aqui corresponde a 2 terços. No livro está do mesmo jeito, tá? Que eu estou fazendo aqui, ó. Então, 2 terços você ia verificar que no desenho da conta, aqui você já veria o valor direto, tá? 60. Então, aqui, a resposta final seria 60 quilômetros. Que Caio percorreu. Pronto. Aqui seria fazendo a parte do gráfico, sem precisar fazer o cálculo. Aí você escolhe uma ou fazer desse jeito ou da outra maneira, tá? A outra maneira é bem mais prática, né? Você pega 2 terços de 90. Divide 90 por 3, que dá 30, e depois multiplica por 2, que dá 60. Aqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que desenhar a reta, fazer de 0 até 90, aqui é Campinas, aqui é São Paulo, e entender que quando ele fez 90 dividido por 3, significa que ele... Professora? Quando ele dividiu 90 por 3, deu 30. É por isso que eu separei 30 mais 30, 60, 60 mais 30 deu 90. Um terço, 30 quilômetros. Mas ele não percorreu 30, ele percorreu 2 terços. Então, aqui você verificaria o resultado final. 60 quilômetros é a resposta. Pronto, aqui seria a outra parte do problema, tá? Feito de outra maneira. Só que essa solução é mais difícil, né, professora? Com desenho é mais difícil, né? Com cálculo é mais fácil, né? Viu que eu demorei, não é isso? Quem quiser pode... No livro está do mesmo jeito, tá, gente?
Aí quem está sem o livro, é bom copiar também essa partezinha aqui do gráfico, eu espero, tá? Aí daqui a pouco a gente vai ver só 2 exemplos de fração como... A gente está terminando as ideias de frações. Fração como razão ou como comparação de grandezas. Aí a gente concluiu essa parte de ideia de fração. A outra maneira é bem mais prática e rápida, né? Você tem que desenhar e mostrar o total que ele andou. No caso, começa do 0, né? Do 0 até 90. Aí, para encontrar esse número 30 e 60, a gente teve que dividir o total o denominador da fração que ele deu, 90 por 30. 90 por 3, desculpa, deu 30. Aí, como deu 30, aí eu acrescentei 30 aqui, 30 mais 30, 60. Aí, sendo que um terço corresponde, um terço em fração corresponde a 30 quilômetros. Sem ser fração, né? Mas como ele andou 2 terços, são 2 partes. Uma parte, 2 partes. 2 partes das 3 divisões. Então, corresponde, em termos de distância, 60 quilômetros. Agora, se ele perguntasse em termos de... Mas ele já deu, né? Em termos de frações, seria 2 terços. Certo? Acabei. Acabou? Tá certo. Tem mais alguém copiando? Não? Pronto, então eu vou seguir aqui, tá? Vou colocar aqui o livro. Olha, aí essa página eu tinha passado na aula passada. Eita, agora ficou uma repetição. Eu passei essa página na sexta-feira, gente. Página 65, tá? Aí agora a gente vai para aqui, ó. Página 66, tá certo? Eu vou explicar esses 2 exemplos aqui. Aí a gente conclui a aula. Deixa eu só o carregador que está descarregando aqui. Peraí, eu tô aqui, viu? Só colocar o carregador aqui na tomada aqui do notebook do computador. Ele já avisou aqui que está perto de descarregar. Pronto, aí eu vou explicar esses 2 exemplos agora, tá? Uma outra ideia de fração, a primeira ideia de fração a gente viu, deixa eu só voltar aqui para a gente recapitular. A primeira ideia de fração foi como parte de um todo, que foi relacionado àqueles desenhos. A segunda ideia foi fração como quociente, que eu falei das tortas, né, que eram divididas. A terceira ideia de fração foi como operador. Operador significa uma multiplicação ou divisão, que foi essa que a gente acabou de ver agora. Aí a última ideia de fração é essa, gente. Fração como razão. Razão significa uma fração ou uma divisão, tá? A fração como razão ou comparação de grandezas. Então, vamos ver aqui o exemplo, tá? Esses exemplos aqui são simples de entender. Quase não precisa de cálculo aqui. É só para a gente escrever. Então, ele diz assim, ó. Primeiro exemplo. Em uma escola, há 10 alunos no período da manhã e 20 alunos no período da tarde. Veja como Mariana e Rodrigo interpretaram essa informação. Certo? Então, ela pensou assim, ó. Vamos ver o que é que ela pensou primeiro. Na escola, a razão entre o número de alunos que estudam no período da manhã, né, no turno da manhã, e o número de alunos que estudam no período da tarde é de 10 em 20. Aí vamos ver como ela interpretou esse problemazinho, né, relacionado à escola, dos turnos. Ela interpretou da seguinte forma, ó. Ela escreveu como uma fração. Então, 10
No numerador, representa os alunos da manhã, e 20, os alunos da tarde. Aí vamos ver o que é que isso significa. Proporcionalmente, para cada aluno que estuda de manhã, há 2 alunos que estudam à tarde, tá? Então, peraí, que eu vou agora para o quadro explicar isso aqui. Tá? Eu vou apagar aqui esse gráfico. É só 2 exemplos. Por isso que eu estou fazendo. Calma, para não entrar em outro assunto novo, porque o assunto do teste de vocês vai até essa parte, tá? De hoje. Até fração como razão. Eu chamo fração como razão ou grandeza. Fração como razão. Só um instante, quando eu copio aqui. A gente vai ver agora outra ideia de fração que é sobre... Quando eu apago, ainda fica o álcool aqui, e demora enxugar um pouquinho. Fração como razão ou comparação de grandezas. Deixa eu colocar aqui a página. Agora a página 66. Ainda está na página 66. Pronto. Então, nesse primeiro exemplo, vou chamar aqui de exemplo 1. Ele tem que 10 alunos estudam no período da manhã. E 20 estudam no período da tarde. Tá? Aqui é a quantidade de alunos. Só para... 10 estudando pela manhã e 20 pela tarde. Ela escreveu, né, a menina, essas duas informações como uma razão. Né? A razão é uma divisão. Uma fração, tá? E ela comparou as grandezas aqui, que são alunos. Aí depois ela chegou a seguinte conclusão, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. 10 em 20. 10 em 20. Se ela pegar aqui, ó, a gente dividir 20 por 10, gente. Ó, ela vai tentar. Vejam bem, certo? Qual é a ideia? Dado a ideia, né, o problemazinho que ele falou que, né, nessa escola tem 10 alunos pela manhã e 20 à tarde, ela tentou simplificar, deixar essa fração com números menores. Então, o que é que ela fez? Ó, ela pegou 10 e dividiu por 10. Dá quanto, pessoal? 10 por 10. Dá quanto? 1. Certo? E pegou 20 por 10, que dá quanto? 2. Então, 10 em 20 é a mesma coisa de 1 em 2. Tá? 1 em 2. Então, vejam bem, ó, só para vocês entenderem. É algo simples, porque ela só colocou o resultado de cada turno, um no numerador e outro no denominador. Então, 10 em 20 é a mesma coisa de 1, ou seja, para cada um aluno que estuda pela manhã, 2 estudam à tarde. Ela deixou de forma mais simplificada para entender a proporção aqui. Tá? Então, para cada um aluno que estuda pela manhã, existem 2 que estudam à tarde. Né? À tarde é mais gente aqui nessa escola. Certo? Veja se entenderam, né? Aí podem copiar. Aí depois eu explico outro exemplo. Certo? Podem copiar. No livro está do mesmo jeitinho que eu expliquei aqui.
É só porque ele coloca dentro do balãozinho, né? Do pensamento da menina. Eu vou explicar o outro exemplo. Quando terminarem de copiar, me avisem, tá? Tá bom. Professora, que nome é aquele que eu não tô conseguindo entender? É alunos, é? É porque eu fui menorzinho, exato. Certo. É alunos, que eu coloquei dentro do parênteses, tá? São 10 alunos no turno da manhã e 20 alunos no turno da tarde. Ah, tá, obrigada. Por nada. Aí a gente pensa assim, que são 10 em 20. Mas para deixar de forma mais simplificada, ele dividiu 10 por 10, no caso deu 1, e 20 por 10 deu 2. Então é 1 em 2. Tá? Aqui é a proporção. Pronto, professora. Eu Oi? Terminou? acabei. Acabei. Tá. Tem mais alguém copiando? Não? Então eu vou compartilhar aqui o outro exemplo, tá? Já já vocês vão para o intervalo. Só concluir aqui. Vamos ver o segundo exemplo aqui. Olha, agora do rapaz, Rodrigo. Vamos ver o que é que o Rodrigo pensou. Ó. Na escola, né, há 20 alunos que estudam no período da tarde. Já é diferente, tá, gente, a situação? E um total de 30 alunos na escola. Nossa, como tem pouco, né? Posso dizer que a razão entre o número de alunos que estudam no período da tarde, que é 20, né? E 20 em 30. Ou a gente pode falar assim, 20 em 30, mas o mais comum, o que a gente utiliza mais é a razão, né? É a fração. Então, 20 estudam no período da tarde e o total de alunos são 30. Então, ele disse que isso significa proporcionalmente que para cada 3 alunos dessa escola, pessoal, 2 estudam no período da tarde. Aqui ele fez do mesmo jeito. 20 que estudam à tarde em 30 no total. Aí ele pegou 20 e dividiu por 10, que deu 2. E 30 dividiu por 10, que deu 3. Então, de uma forma mais simplificada, em vez de ele colocar 20 sobre 30, que representa a razão, ele disse que para cada 2 que estuda à tarde, não, desculpa aqui, para cada 3 alunos dessa escola, que é o contrário, porque ele fala do todo, né? Para cada 3 que estudam na escola, 2 estudam à tarde, né? Então, aqui, a maior parte estuda à tarde. Aí, deixa eu fazer agora essa representação aqui, para vocês copiarem aqui. Aí, depois desse, só tem mais um exemplo, para a gente concluir. Pronto, esse exemplo 1. Agora o exemplo 2, tá? Muda um pouquinho a coisa, é a mesma ideia. Vou apagar aqui, vai mudar só os números. Agora foi a ideia de Rodrigo. Olha, a gente usa bastante essas questões relacionadas com fração, tá? Na matemática. Mas vocês aprendendo aqui. Exemplo 2. Deixa eu ver se já enxugo aqui. Quando eu passo o álcool, demora um pouquinho para estudar e às vezes não pega. Pronto, então foram 20 agora. Razão, a gente sabe que é uma fração, tá? Com numerador e denominador. 20 alunos à tarde para 30 o total. Eu vou colocar aqui, ó, o total. Mas a gente está se referindo aos alunos, tá? E 20 é que estudam à tarde. Aí a gente faz a mesma ideia, tá certo, pessoal?
20 em 30. Então, o que é que acontece aqui? Para deixar essa ideia como razão ou comparação de grandeza de uma forma mais simplificada, a gente divide por 10. Sempre vai ser por 10? Não, pode. Ó, vai ser por 10 só quando aparecer zero nos dois números, tá? Aí você divide por 10. Mas, por exemplo, se fosse 28 aqui e 15, você teria que achar um número que é divisor dos dois ao mesmo tempo, tá? Depois a gente vai ver essa parte. Então, 20 por 10 vai dar 2 e 30 por 10 vai dar 3. Então, aqui fica 2 em 3, tá? Então, esse é outro exemplo da razão aqui. 20 alunos estudam à tarde. Mas se a gente for escrever de forma simplificada, vai ser, ó, para cada 3 alunos do total da escola, 2 estudam à tarde. Tá? Aqui é a mesma coisa, tarde e aqui é total. Pronto. Podem copiar esse outro exemplo e perguntar, tá? Se tiver dúvida, pergunta, que a gente vai ver outro exemplo para vocês irem por intervalo. Pergunta, gente. E quando forem fazer a atividade, olha, deixa eu só anotar já aqui. A atividade de casa são 3 questões. Página 66. Pronto, aqui, ó, essa página 66 é a atividade de casa de hoje. Vocês podem fazer e trazer dúvidas na sexta-feira. Que depois eu vou fazer a revisão, tá? O teste. Quando terminar de copiar, me avisa para a gente ir para o último exemplo. Oi? Tá bom. Tô só falando que a gente vai copiar. Tá certo. Vou afastar aqui para dar para vocês copiar. Então, a gente viu 2 exemplos bem parecidos, mas com números diferentes, né? Onde ele faz a comparação de grandezas. Grandeza, no caso aqui, é a quantidade referente a cada valor. Aqui é alunos, né? Sendo que o de cima foi os alunos que estudam à tarde sobre o total de alunos da escola, que são 30. Para de maneira mais simplificada, ele dividiu por 10, tanto 20 como 30, e chegou 2 em 3. Ou seja, para cada 3 alunos, não, para cada 3, no total de alunos dessa escola, 2 estudam à tarde. Então, a maioria estuda à tarde. Aí se eu perguntasse a vocês, quantos estudariam de manhã? Se 2 estudam à tarde, o total é 3. Quem saberia me responder? Não tem problema se errar. Errar faz parte do aprendizado. Como é a professora pergunta, fala aí de novo. A pergunta é a seguinte, por exemplo, se tem 3 alunos no total na escola, 3, mas a gente sabe que 2 alunos estudam à tarde. Quantos alunos estudam pela manhã? Eu já estava dando uma resposta. Muito bem, Isaac. Um aluno. Né? Porque se o total é 3 e 2 estudam à tarde, então um aluno estuda pela manhã, entendeu? Exatamente. Aí dá para vocês fazerem a página 66. Gente, não deixem de fazer essas atividades, tá? Aí eu sugiro o seguinte, que vocês dão uma lidinha nos exemplos que eu explico, né? Nos exemplos, você refaz. E depois vai para a atividade. Pronto. É claro que tem página que tem muitos exercícios, mas já tem outros que tem pouco. Aí, se surgir dúvida, não tem problema. Vocês tiram dúvida na próxima aula comigo, tá? Vão tirando as dúvidas, porque aí quando chegar pertinho do teste, aí vocês vão só revisar. Né? É melhor aprender logo antes, né? Deixar o aprendizado bem antecipado, para não deixar em última hora, senão fica muito ruim. Mesmo que o assunto seja fácil. Oi? Acabei. Acabou? Pronto. Acabei.
Olha, então deixa eu só... Peraí, viu? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, a gente viu esses dois exemplos, ó, de Mariana e de Rodrigo. Eles dizem aqui que, apesar de usar procedimentos diferentes, né, Mariana e Rodrigo, mas eles chegaram a conclusões equivalentes. Então, o que é que eles chegaram à conclusão, gente? Eles, neste caso, a fração relaciona os valores de duas grandezas, tá certo? A gente viu que, no primeiro exemplo, ficou 10 sobre 20 avos, ou 1 sobre 2, ou seja, os alunos da manhã eram 10 e da tarde 20. E no exemplo de Rodrigo, ele relacionou uma parte do total. Foram 20 alunos da tarde com 30 alunos no total do total da escola. Que a gente viu ainda agora que ficou 2 terços. Para cada 3 alunos, temos 2 estudando à tarde. Então, relaciona dois valores. Aí, vamos ver esse último exemplo aqui do dado, que é bem interessante. Esse último exemplo, tá? Ele diz assim, ó, no lançamento de um dado perfeito, quando ele fala perfeito, é porque ele não tem nenhuma... por exemplo, se o dado estiver quebrado, então ele já não é perfeito, ele já tem... A gente chama de dado vicioso, porque aí ele não vai... Nessa questão de dados, quando a pessoa vai jogar, tem que ser um dado bem direitinho, tá? Senão pode tender a só um lado da quantidade. Então, ele diz aqui, qual fração representa a probabilidade de sortear um número par? Olha, gente, então vocês vendo aqui na tela, a gente sabe que um dado, ó, eu tenho vários dados aqui em casa. Um dado, né, que é esse objeto aqui, ó, a gente sabe que ele tem várias faces, ó. Tem a face 1, que é um ponto, 2, 3. Tem as outras que a gente não está vendo aqui, mas a gente sabe que existe. Tem 4, 5, 6. Vai até 6, ó, colocou aqui. Então, pode sair o número 1, número 2, 3, 4, 5 ou 6. Desses, quais são os números pares, pessoal? Desses números aqui, que são as faces de um dado, né? Pode sair o 1, que é um pontinho aqui, o 2. Então, os números pares aqui é 2, 4, 4 e 6. E 6, muito bem, Isa. Então, os números pares é 2, 4 e 6. Então, a probabilidade de sortear um número par é de 3 em 6. Ou seja, são 3 números pares para 6 faces no total. Deu para entender essa questão dos dados? Sim. É mais fácil, né? Essa daqui. Aí, no caso aqui, ele nem diminuiu, não simplificou, não. Ele deixou como uma grandeza mesmo, uma razão, tá? A razão é a fração. 3 no numerador. Esse 3 refere-se a 3 números pares que existem num dado. A gente sabe que os números pares são 2, 4, 6, 8, 10. Mas como vai até 6 o dado, então é só 2, 4 e 6. Então, são 3 quantidades de números pares sobre 6 faces, que é o total de faces de um dado. Certo? Pronto. Aí, com isso, dá para vocês fazerem, ó, essas 3 questões da página 66. Ele vai sempre falar de uma parte, de uma grandeza relacionada com outra. Aí você escreve como fração. Eita, peraí. Aí deixa eu só escrever aqui, vou apagar aqui, só para escrever esse terceiro exemplo, para quem está sem o livro. Só para não ficar sem ver esse exemplo, tá? É só um minutinho. Ó, então, o terceiro exemplo é o exemplo do dado, tá? Exemplo 3 é o do dado. Ou seja, a gente tem 3 quantidades de números pares para 6. Aqui é o total de faces de um dado. E aqui são números pares. Pronto. Pode copiar, que é só isso, tá?
Aqui eu vou colocar aqui um dado, tá? O dado. O objeto do dado, ele tem a face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Só vai até 6 o dado comum que a gente utiliza, né? Então, os números para 2, 4 e 6, tá aqui em cima. E o total de faces é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geralmente usa muito esses dados em jogos, né? Em jogos de tabuleiro. Pronto, então esse foi o último exemplo. Pronto, aí a gente conclui nossa aula aqui. Alguma dúvida, pessoal? Se tiverem, podem tirar, tá? Pode tirar, não, desculpa, podem perguntar que eu tiro a dúvida. Página 66 é de casa, aí vai até aqui o assunto do teste. Porque a outra parte já é simplificação, aí eu não vou colocar agora não. O assunto do teste de vocês vai ser MMC, MDC e as ideias sobre frações, tá? Esses 3 assuntos. As ideias a gente terminou outras ideias. A parte que tem mais cálculo é a parte de MMC e MDC. Aqui a parte de frações tem só aquele cálculozinho que a gente viu hoje, né? Qualquer dúvida podem tirar, tá? Nas próximas aulas, na sexta. Foi bom, que deu o tempo certinho pra gente. Eita, deixa eu afastar minha cadeira aqui. Finalizou, Patrícia? Finalizei, Marconide, terminei com ele já. Pronto, recreio, quando for 9h20 a gente volta, viu? Tchau, pode sair quem já terminou. Tchau, professora. Tchau, meninas. Tchau, pessoal. Boa semana. Até sexta. Tchau. Todo mundo terminou, Wendy? Terminou, Gustavo Samuel? Ainda não, tô terminando. Certo, eu vou afastar aqui, viu, Wendy? Gustavo Samuel, terminasse. Pronto, terminei. Pronto, pode sair, intercâmbio, viu? Uhum. Tchau, professora. Tchau, professor. Tchau, Wendy. Patrícia, obrigado. Tchau. Aí a gente se vê, então, quarta-feira, viu? Tá certo, Marconide. Eu tô terminando as provas para enviar, viu? Pronto, aí.